Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e você está comigo aqui na Conexão das Mulheres no canal 579 da banda KU IPTV. Hoje eu recebo aqui o Gilson Mota, que é fundador de uma ONG que chama Vida que Vale. Vem conhecer essa história comigo? Antes, quero te dizer que esse episódio é oferecido pela Exato Digital. Clica aqui com seu celular no QR Code e descubra tudo que eles têm para oferecer. Bem-vindo! Obrigado. Que bom estar com você aqui para entender o que é esse projeto Vida que Vale. Porque toda vida vale, né? Sim, muito, muito. Como tudo isso começou? Eu, desde de criança, assim, tem algo que me chama muito a atenção, né? A vida é nos apresentada de uma forma estranha, se a gente avalia. Parar para pensar, né? Se a gente parar para pensar, como que nós chegamos até aqui? De uma forma totalmente... Não teve nenhum planejamento, né? A vida é nos apresentada pelos nossos pais ali dentro de uma programação de, olha, você vai estudar, existe um estudo tradicional, você vai aprender física, química, matemática... Português. Assim. Para todo mundo é igual, né? Robozinhos. E aí E eu me perguntava, né? Até perguntava aos meninos, por que eu estou aprendendo aqui fórmula de Bhaskara? Por que eu estou aprendendo tabela periódica? Eu não tinha muito entendimento do porquê que eu estava aprendendo sobre aquilo. E aí vai passando o tempo, você acaba a escola e agora você tem que fazer simplesmente uma escolha de uma profissão. Mas o que é profissão? O que é trabalho? O que significa essa relação de consumo? Ou seja, nós não entendemos muito o que é a vida. Nós não temos um treinamento do que é a vida. E aí, se você olhar hoje o mundo e começou a agredir os meus olhos, esse olhar, o número de suicídios de jovens, de amigos com 20 anos de idade tendo AVC, né? Você olha para isso e fala, é uma coisa muito anormal, né? Então, isso já, de certa forma, me chamava a atenção. Sempre chamou? Sempre chamou a atenção. Só que, de certa forma, eu estava vivendo a minha vida, tocando a minha vida. Você pertence a alguma religião? Frequenta alguma... Não, atualmente não, acredito. Na época que isso te despertou, dia você estava em casa e... eu comecei a olhar a vida das pessoas. E eu sempre fui um observador da vida das pessoas. Porém, vivia a minha vida. Então, era uma coisa distante. Sim. É como se eu estivesse olhando ali como um telespectador sobre a sua vida e questionando... Por que as pessoas eram tristes? Por que as pessoas eram deprimidas? Por que as pessoas viviam... Adoeciam dessa forma. Um amigo meu, com 21 anos, teve um infarto. Eu comecei a me perguntar por que aquilo... Normal, né? Até então, acontece um episódio na minha vida. Em 2009, eu sou vítima de um sequestro. Nossa. Relâmpago. Só que aquele episódio foi o divisor de águas para eu começar a fazer um movimento de autoconhecimento. Tá. Quando o sequestrador, na questão lá, põe uma arma na minha cabeça, diz que vai me matar num cativeiro. E naquele momento, naqueles segundos ali, que ele ficou falando aquilo, eu comecei a pensar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida para chegar até aqui? O que eu construí? O que eu fiz pelas pessoas? Se a gente está num mundo onde nós fazemos parte desse sistema, o que eu estou fazendo para que isso melhore, para que esse sistema melhore? Não, eu estava até aquele momento vivendo de uma maneira extremamente egoísta, olhando só para as minhas questões. Mesmo aquilo me chamando a atenção... Você nunca fez nada? Não fiz um movimento para aquilo. Tá. Quanto tempo você ficou em sequestro? 4 horas. 4 horas. Que pareceram 4 meses, 4 né? meses, né? Porque... E aí, depois daquilo, eu trabalhava numa empresa. E aí, no dia seguinte que eu fui para a empresa, eu já não me vi mais lá. Eu já não fazia mais parte daquilo. Que louco, né? Foi uma virada de chave. E aí, eu comecei a provocar... Para quem acredita em Deus é Deus, para quem acredita no universo é o universo. Seja qual for a crença. Eu comecei a me provocar assim,
qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? A vida como se tivesse gerado um significado. Um ano depois, eu não passei aquele um ano ali, né, muito deslocado daquele local que eu estava, e aí eu peço demissão. Mas eu peço demissão meio sem saber o que eu faria. Né? Só estava insustentável continuar ali. Continuar ali. Né? Eu peço demissão, abro uma empresa meio sem saber o que era. Né? Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 2009, 30 anos. Né? 30 anos. 30 anos. E aí eu abro uma empresa com 2 amigos, a gente começa... E aí não deu nada certo, obviamente, que ainda não era aquilo. Mesmo porque você não sabia nem o que você queria fazer, né? Eu passo um ano ali também me entendendo e compreendendo. E aí eu começo um processo profundo de autoconhecimento. Respondendo a pergunta básica, que é quem eu sou? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus medos? Quais são os meus traumas? Ou seja, quem habita em mim? E esse processo de autoconhecimento, você teve suporte de alguém para ir te norteando ali? No começo, não. Nos primeiros 5 anos, não. Depois eu conheço uma pessoa que se torna minha grande mentora de vida. Tá. Né? Mas nos primeiros anos, não. Então, o que eu fui fazendo? Eu cheguei para os vou fazer um curso de sobrevivência na mata para eu... Nossa, nesse nível? Identificar, porque eu comecei a provocar. E aí eu começo a fazer todos os cursos de autoconhecimento que existiam no mundo, assim. Fui fazendo tudo. Fiz coaching, fiz programação neurolinguística, fiz análise de perfil comportamental, fiz enneagrama, fiz cabala, fiz reiki. Caramba, tudo? Fiz tudo, porque eu precisava realmente descobrir. Você foi se surpreendendo com as coisas que você foi descobrindo sobre você? Primeiramente, fui me surpreendendo dos medos que eu tinha. E todos os medos que eu tinha eram fantasias da minha mente. Não eram nada reais. Porque a gente só descobre se o medo é real quando você enfrenta o medo e percebe que ele não tem o tamanho que... O medo é um monstro, né? E sempre monstro. o monstro vem de uma forma, assim, assustadora. Sim. Então, eu tinha medo da morte. E aí, eu descubro com o sequestro que eu não tinha medo. Porque eu fiquei muito sereno na situação. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro. E aí descubro que nesse processo de empreender pode acontecer. E aconteceu a situação de ficar sem nada e de perder todas as minhas economias. E percebi também que eu não tinha medo daquilo. Porque quando eu enfrentei aquilo, eu busquei uma solução para resolver aquilo. Exato, né? Aprendi que eu poderia vender, que eu poderia... Ou seja, então eu fui desconstruindo os medos. Né? Neste momento de autoconhecimento, pessoas se afastaram de você ou você se afastou de pessoas? Eu acho que você falou muito bem. Acho que as duas coisas acontecem. Né? Primeiro que é difícil as pessoas quererem estar perto de você quando você está frágil. Né? Normalmente as amizades, principalmente, quer você legal, você né? Bem, quando você tá bem. Elas gostam de ouvir a história da fragilidade, porque elas vão se sentir... estou bem, porque se existe algo trágico acontecendo com essa pessoa, significa que eu tô bem. Que eu tô bem. Então, a pessoa gosta de ver a tragédia. Sim, infelizmente é isso. A gente vê por aqui. Os temas que são polêmicos de tragédia, engaja, que é uma maravilha. Então, as pessoas gostam de ver, mas elas não gostam de estar perto. Né? Então, é uma coisa que você quer ver na televisão, à distância. Né? E, naturalmente, quando você busca esse processo, as pessoas que já estão ao seu redor não trazem para você mais as respostas que você precisa. Até porque você não pode se abrir com essas pessoas. Sim, porque nem todas vão te entender, ou a grande maioria não vai te entender. Até que eu, aí sim, conheço uma pessoa, né, que hoje é uma psicanalista, uma neurocientista, e eu conheço essa grande mentora que me ajuda, aí sim, a enxergar todas as versões que existiam dentro de mim, que até então eu não tinha enxergado. Porque todo mundo tem um monte de versão, né? Temos. Basta você ser espetado ali para vivenciar aquilo. Isso. Aquela situação, né? Exatamente. E aí, eu comecei a enxergar e ela começou a entender mais sobre mim do que eu mesmo, né? Onde ela começou, você se comporta assim, você tem esses padrões de comportamento, esses são... O que você gosta de fazer é isso, o que você não gosta é isso, o que você precisa desenvolver é isso.
E aí eu começo a chegar mais próximo da versão que eu estou hoje. E aí quando você está inteiro para a vida e nada do externo, da matéria, te desvia, aí sim você está pronto para encontrar o seu propósito, né? Então, foi essa a jornada. Então, óbvio, eu precisava me formar para eu poder chegar e liderar um projeto desse porte que nós estamos criando. O Gilson precisava estar inteiro, né? Sim. Até para compreender que nós vamos trazer pessoas e desenvolver pessoas, que a primeira coisa que a gente não pode ter é nenhum tipo de julgamento quanto às histórias que virão. Sem Porque dúvida. eu tive uma pessoa que não me julgou, né? Eu comecei a compreender qual é o poder que eu tenho na sua vida quando eu não julgo aquilo que você está vivendo e simplesmente acolho você e ajudo você a descobrir a luz que você tem, o dom que você tem, o Deus que fala sobre você. Porque, para mim, nós somos, obviamente, a materialização do divino, do Criador. Sim, com certeza. Né? Independente, obviamente, das Claro. crenças. E se nós somos a materialização, nós somos Deus em movimento, Deus em ação, o que você está fazendo está diante desse chamado, desse direcionamento, desse propósito, ou você está se desviando disso? Eu acho que as pessoas têm dois grandes caminhos. Ou ela está se desviando do propósito, ou ela está no caminho desse propósito. E muito tempo da minha vida eu fiquei distante disso. E aí, quando você começa a fazer esse alinhamento, o externo, se você não é reconhecido, se você não tem os recursos, tudo isso vira totalmente secundário. Não tem mais relevância e importância. Simplesmente a gente faz o movimento crendo que o melhor vai acontecer. Sem dúvida. E você, quando conseguiu... Acho que nunca a gente vai estar pleno, né? Uhum. Assim, já me conheço 100%, Não. Já sei tudo sobre mim. Acho que todo dia você aprende alguma coisinha nova sobre você. Mas quando você já teve ali 80% desse autoconhecimento, você olhou para trás e falou assim, nossa, quanto tempo perdido? Eu não olhei quanto tempo perdido. Eu olhei por que demorou tanto tempo. Né? No sentido de... eu acredito que eu fui muito resistente a receber esse tipo de ajuda e direcionamento. Resistente? Resistente... a resistência vem de não querer abrir mão de certos comportamentos, de padrões de comportamento, de vícios que nós temos, né? Todo mundo tem vícios de comportamento. Então, é como se você chegasse para um amigo, muda isso. A pessoa fala, mas eu venho fazendo dessa forma a vida inteira. Por que mudar? A gente não entende por que a mudança. Uhum. Né? Então, assim, a resistência é não permitir de enxergar o mundo de uma outra forma. Então, quanto tempo eu fiquei trabalhando em um lugar que eu já não me via nesse lugar, mas mesmo assim, por ganhar um bom salário, mesmo assim, por ter uma condição de vida boa, viajar 2 vezes por ano, ter um bom conforto, casa... Eu falava, eu vou empreender e vou tirar todo essa garantia. Arriscar. Então, isso é uma resistência, por exemplo. A gente não quer abrir mão das nossas garantias. E fica ali na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, você descobriu ali, depois de toda essa jornada, você fez o autoconhecimento, né? Está em processo de autoconhecimento. Sim. E onde surge o Vida que Vale? Então, a partir do momento que eu... esse ano, olhei para minha vida e falei assim, eu alcancei, isso não tem nada a ver com matéria, né? Eu alcancei internamente o status que eu gostaria de alcançar. Tá. Que é você ficar, não falo 100%, mas mais que 90%, não impactado por aquilo que acontece no externo, né? Então, você percebe que você tem maturidade quando você consegue agir da maneira correta diante aos acontecimentos do cotidiano da vida. Seja qual for, né? A vida vai trazer problemas para todo mundo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E nossa missão é olhar para isso de uma maneira natural e usar o melhor comportamento para resolver as situações. Então, quando eu olhei isso, eu falei assim, estou pronto para dar vazão para algo que há muitos anos, eu acho que desde os 11 anos de idade, eu olho para isso, né? Me agride pessoas tristes, sempre, como eu falei para você no início. Então, eu falei, chegou o momento. E quando chega esse momento, eu começo a convocar pessoas, né, para estarem comigo, né? Que já sabiam também desse seu já desejo. Já sabiam há muitos anos desse meu desejo.
E é interessante que todas as vezes que eu tinha falado para essas pessoas do projeto, as pessoas, tá bom, quando tiver algo concreto me chama. E foi interessante, porque dessa vez eu comecei a falar e as pessoas falam, não, eu tô com você, vamos, é agora. Então é interessante, porque acho que... Só estava aqui na sua cabeça ou você já tinha desenhado alguma Não, só coisa? Na cabeça, Só na cabeça. Só na cabeça. Aí eu começo a dividir, nasce o nome, por essa minha mentora que cria o nome, né? Ela cria o nome Vida que Vale, com um significado de, né, toda a vida vale, o que é o conceito de qualidade de vida, e um projeto de vida é porque os jovens irão apresentar o seu projeto de vida dentro do programa de formação. Que legal. O trabalho, o TCC de uma faculdade, em vez de um TCC, vai ser um trabalho de apresentação. Projeto de vida. Qual o seu projeto para essa vida, né? E aí a gente começa a discutir e a gente escolhe quem será o público, que serão jovens de 18 a 25 anos, muito no intuito dos pais interferirem pouco ali nas decisões. Nas decisões. Porque a moeda de troca do jovem é a força de vontade dele, apenas isso. Né? Ele tem que ser um questionador também, como você foi um jovem questionador, né? Tem que ser um questionador de olhar para a vida e querer mais e só apenas não saber o caminho, como eu não sabia. Eu não tinha um caminho. E a gente se torna, o projeto é o caminho para ele. Né? Sim. Então, 18 a 25 anos. E a ideia é entregar para esse jovem, dar uma formação para esse jovem em todas as áreas que ele precisa ter uma relação positiva. Então, nós estamos falando que a primeira área é autoconhecimento. Eu acho que a primeira matéria que deveria existir em qualquer escola é quem é você, né? De fato, quem habita em você. Eu acho que quando você descobre isso, você vai descobrir tudo que existe e você não vai excluir nenhuma parte. Nós somos dotados, como eu já falei, de medos, de frustrações, de angústias, de traumas, de talentos, de dons, de forças, de fraquezas. Sim. Quando você gera essa aceitação de tudo que tem em você, você passa a conviver de uma forma sadia. O sofrimento, ele está muito pautado na negação. Né? E eu acredito que também quando a gente... Todos já fomos jovens, né? Então, todos já passamos por aquela etapa na nossa vida de pós-adolescente ali, né? 17 anos ali... a mãe e pai questiona o que você vai fazer, o que você quer ser. Você quer ser tudo e você não quer ser nada. Perfeito. Porque você não sabe ainda. Por que eu vou querer ser isto? Só porque eu vi, que eu achei bonito, que eu acho interessante. Não, mas o que eu... Esse questionamento é muito válido. Se conhecer o que dom que eu tenho, para que eu sirvo, Isso, o que eu quero deixar... Nessa vida, eu não quero ser só mais um robozinho que vai ali fazer uma universidade para muitas vezes deixar o diploma dentro da gaveta sem exercer nada. Então, muito legal essa sua abordagem de esse autoconhecimento ser uma matéria. Seria incrível. E aí eles passam por esse processo, é obrigatório a matéria autoconhecimento. E aí a gente vai... É uma escola? É uma escola. Tá. Funciona como uma escola, aulas de segunda a sexta, né? Lógico que pode ser que ele tenha aula segunda, quarta e sexta, de acordo com as matérias que ele escolhe. E aí ele entra, são 8 matérias. Ele escolhe, além de autoconhecimento, que é obrigatório, ele escolhe as 3 matérias que ele quer dar direcionamento. E quais são essas 8 matérias? Aí a gente está falando de autoconhecimento, espiritualidade, sem contexto de religião. Tá. Né? A conexão com o Criador. Tá bom. Né? A espiritualidade, a gente está falando de parte mental, psicológica, emocional. Sim, saúde emocional, saúde emocional. A gente está falando de parte física, desenvolvimento físico. Ou seja, a parte física é além dele... A gente tem médico, nutricionista, personal, consultora de imagem, cabeleireiro. Uau! Ou seja, além do jovem entender o conceito do porquê que ele precisa cuidar do corpo, ele vai ter todo um programa também de como fazer isso. Como fazer isso. Então, ele passa para o médico... Ele faz os exames, vai para o nutricionista, vamos cuidar da alimentação dele. Ele vai trabalhar, vai ter toda uma aula de visagismo, onde a gente vai entender, tá bom, qual é o melhor corte para você. Harmonizar. Vai ter uma costura de imagem para a parte de roupa, vai ter um fotógrafo que vai modificar todas as redes sociais dele para ele se... A foto do LinkedIn. Foto do LinkedIn. Então, a gente vai formatar tudo isso para valorizar o produto ali, né? Claro. O corpo dele. Então, a parte física... mentalidade financeira, né? Importantíssimo. Para a relação de quanto ele
pode potencializar o ganho dele quando ele estiver direcionado com o dom e talento dele. Ele vai ganhar mais dinheiro. Sim. E o que significa isso? Para tirar aquelas raízes de escassez que, né, a humanidade tem. A gente se conforma com o carrinho, com a casinha, Isso. né, com o empreguinho. Buscar o melhor. Buscar sempre o O melhor. melhor que a vida pode oferecer para ele. Se está tudo aqui, você tem condição de potencializar isso. Você sabe que interessante, ontem eu estava num evento sobre liderança. E o dono da empresa que fez a abertura, ele falou assim, eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, para você o que é ser líder, né? E ele falou, todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Todo mundo deve ser líder da própria vida. Porque Perfeito. é você que vai ditar a sua vida. Perfeito. Então, se você sabe qual que é o seu propósito, onde que você quer chegar, você está traçando ali os seus Perfeito. objetivos. E essa liderança, quem está ali no leme ali? É você. Perfeito, é isso Né? mesmo. Aí a gente vai trabalhar a parte familiar também, as relações, até para a gente libertar nossos pais das responsabilidades que a gente coloca neles. Ah, eu não consegui isso na minha vida porque minha mãe não deixou, porque meu pai não deixou. Eles usaram os recursos que eles tinham, O melhor que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Sim, Né? Ninguém duvida do amor incondicional. com certeza. Lógico, com as situações, mas o amor condicional dos pais, mas é libertar eles para a gente acordar esse cordão umbilical que a gente tem, essa relação emocional muitas vezes com pai e mãe, e libertar eles para você viver sua vida. Então a gente parte familiar, mentalidade financeira, parte física, espiritualidade e carreira e empreendedorismo, né? Para quem for carreira, que achar que tem que ter numa empresa, a matéria é carreira, e quem acha que precisa empreender. Tem essa veia empreendedora. Como fazer, né? Como fazer. Eles fazem as aulas, todos os jovens vão estar linkados a um mentor de acordo com a demanda central. Então, se a gente percebe que a sua demanda como jovem é mais emocional, você vai estar linkado a um psicólogo, que vai consolidar tudo isso e vai te ajudar a transformar o seu projeto de vida ali, te dando mentoria específica para saber como que você vai usar esse conhecimento que foi dado dentro daquele processo. Sua demanda é mais carreira, um mentor de carreira. Uhum. Esse jovem fica 3 meses fazendo essa primeira formação. Depois de 3 meses, ele é perguntado: você deseja continuar? Porque, lembra, a moeda é a força de vontade dele. Sim. Se ele não perceber, não quero, ele sai do projeto, não se forma, a gente abre vaga para outro jovem. Depois, se ele quiser se formar, ele fica esses 6 meses, se forma, e aí o nosso papel da nossa equipe é fazer a inserção desse jovem no que a gente chama de mercado potencial. É como se eu pegasse seu dom e talento e avaliasse qual é o ambiente, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho o dom da comunicação, da liderança. Esse meu dom e talento, ele dentro de uma organização, dentro de um projeto, ele potencializa. Ou seja, a minha naturalidade, eu trabalho no projeto de segunda a segunda, mas é um processo natural. Né? Toda reunião que eu vou, eu falo do projeto. Sim. Né? Ou seja, é natural. Eu falo para minha família, eu falo no churrasco, eu falo no evento. Ou seja, existe um ambiente de potencial. Então, o seu talento está plugado a qual ambiente? A gente vai mapear esse ambiente e vai fazer essa inserção nesse ambiente. Essa equipe toda que tem no bastidor, que faz o negócio acontecer, é composto de quantas pessoas? Entre professores? Hoje a gente já deve estar com umas 20 pessoas. Né? Tá. Entre voluntários, de pessoas que estão promovendo o projeto, de toda a equipe que, por lei, você precisa ter. Então, você vê presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, conselho administrativo, para compor ali todo o estatuto social. E a gente, então, médico, nutricionista, personal... a gente já tem pessoas que trabalham com espiritualidade, psicanalista, psicólogos. Então a gente já deve estar com umas 20 pessoas crescendo, né? Crescendo. E fisicamente, as aulas são presenciais? Começa efetivamente em abril, né? O projeto, né? Tá, ele ainda está em construção. Ele está em construção, a gente já tem um arquiteto fazendo todo o projeto. Ele tem todo um conceito de quebra-cabeça, colorido. Que a gente está dizendo, a gente vai montar todas as faces da sua vida. Esse é o direcionamento. O cubo mágico. Um cubo mágico. A ideia do cubo. Então, todo o espaço vai estar caracterizado. E onde vai ser? A primeira unidade em Campinas. Campinas. Aí Você depois, é de lá? Sou de Campinas. Tá. Aí depois vem para São Paulo. Então, já tem um plano de expansão para São Paulo.
E a ideia é abrir em todas as capitais do Brasil aí nos próximos anos. Gilson, estou encantada com esse projeto. Legal. Nossa, o que eu puder ajudar aqui, o pessoal do Conexão, a gente vai ajudar com certeza. Agora, contextualizando tudo, né? O projeto vai ser lançado em abril. Começa em abril. A gente vai ter um evento em março, que a gente vai apresentar os jovens, vai apresentar os profissionais, né? Então, mas efetivamente começa em abril. E como... duas coisas. Primeiro, como as pessoas que querem participar como voluntárias, como doadoras do né, incentivo financeiro, como que as pessoas podem contribuir com o projeto? Hoje, a gente tem oficializado já 2 formas de contribuição financeira, né? Óbvio, além das doações que a gente está captando doações. A gente está vendendo as camisetas do projeto, que é uma forma tanto de angariar recursos quanto as pessoas divulgarem o projeto. Depois eu deixo o link da aquisição das camisetas. E eu venho dando palestras em empresas sobre propósito, né? Que a gente chama Conexão com Propósito. As empresas estão contratando essas palestras, eu vou até a empresa, falo de propósito, e aí já é uma forma também de ali, às vezes tem filhos, já teve situações de filhos de funcionários que têm a idade e que estão perdidos, já se cadastrarem para ficar na análise do projeto. Ponto importante, esse projeto ele não está caracterizando por um público específico de classe social. A gente não tem divisão de classe social. É aberto para quem quiser participar. Aberto para quem quiser participar, porque a gente está olhando o ser humano. A gente não está olhando classe social, a conta bancária da pessoa. Óbvio, entrou uma pessoa que tem condição, a pessoa quer dar uma doação para o projeto, ok. Mas isso não tem uma obrigatoriedade. Não tem custo algum para quem está se cadastrando? Não. Tá. Como que o jovem ali vai fazer 18 anos ou entre 18 e 25 anos, como que ele se cadastra para poder participar disso? Tá. Antes disso, onde que ele obtém todas as informações para ver se ele tem interesse em participar? Então, nós temos agora tem um site que vai ser lançado essa semana, que a gente vai ter toda essa construção do que significa o projeto. Nesse site vai ter um link para ele, inscreva-se. Vai ter um formulário que ele preenche, que vai para a nossa equipe de triagem avaliar, né, esse formulário. E aí ele vai fazer uma entrevista, esses jovens vão ser colocados numa base de dados. Se tiver mais, porque são 20 jovens nessa primeira etapa. São 20 jovens que vocês têm capacidade no primeiro momento. Nesse primeiro momento, né? Que seria o piloto ali do projeto. Se tiver mais de 20 jovens, a gente não vai sortear, obviamente, ali os jovens. E aí os demais ficam ali na nossa fila de espera para próxima turma, ou a gente conseguir expandir, né? O primeiro espaço vai ser, obviamente, temporário, a gente sabe, a gente quer ter demanda para mais jovens, mas nesse momento essa é a capacidade. Perfeito. Então, a empresa que quiser contribuir já pode entrar em contato com vocês também, querendo ser uma madrinhas, umas mantenedora, enfim, pode participar ativamente do projeto. E nós, essa semana também sai as cotas de patrocínio. Tá. Cada espaço, ele vai ter um nome de uma empresa. Então, por exemplo... aquela sala de aula... Porque, por exemplo, tem o espaço da mentalidade financeira. Então, a gente pega uma empresa de investimento, por exemplo, que pode, inclusive, ajudar em termos de conteúdo. Então, vai ter o espaço Conexão Mulheres, por exemplo, né? Vai ter um espaço que a empresa vai pagar por ano e a gente vai promover o nome dessa empresa nos eventos vinculados àquele pilar que vai ser ensinado ali. Então, uma outra forma de angariar recursos para o projeto. Então, agora, a gente quer dizer que em primeiríssima mão vocês estão sendo comunicados de como será o Vida que Vale. É isso? Isso mesmo. Muito. Você acha que tem alguma coisa... tem uma coisa importante, sim. As empresas... A gente estava falando aqui no break que as empresas têm incentivo fiscal... Isso, né, para poder doar. Como que funciona isso? Então, lógico que tem que atualizar os detalhes, né, dessa condição, mas a empresa, acredito que por lucro real, ela consegue destinar 1% do seu lucro, em vez do imposto que ela paga, do imposto de renda, ela consegue deslocar para uma entidade social. Muito melhor pagar para uma entidade social, assim, num projeto bacana e ainda ter o nome divulgado ali também. E a pessoa física, 4%. 4%. Né, ela consegue deslocar para
para projetos sociais, né? Lógico, tem uma burocracia a ser feita ainda da nossa parte para isso estar oficializado, e quando tiver, realmente a gente vai divulgar aí no site, que vai ser a nossa plataforma oficial. Nesse meio tempo, entre sair o site, entre o projeto estar 100% já acontecendo, se as pessoas quiserem entrar em contato com você para detalhes. Hoje a gente tem uma página no Instagram, Vida Que Vale, só o Que Vale. Pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo meu próprio celular, né? Pode passar. 19, o DDD 992436998. Então já pode entrar em contato comigo. E tem o seu Instagram também. E tem o meu Instagram, Gilson Mota 1. Por essas três formas aí, pode entrar em contato comigo. Gilson, hoje você é 100% dedicado para esse projeto? Ainda não. Eu tenho uma agência de marketing, né? Inclusive, que está fazendo todo o projeto, material, divulgação. E aí eu faço a parte comercial da agência de marketing. Mas basicamente estou 50%, 50%. Na verdade, eu estou fazendo um processo unificado, né? Todas as minhas demandas de trabalho, eu levo o projeto junto comigo. Sim. Né? E divulgo o projeto dentro das empresas. Então, eu acabo unificando essas duas atividades aí. Puxa, parabéns. Que se cada pessoa pudesse doar um pouquinho do seu tempo pro próximo, a gente viveria num mundo muito melhor. Sim, sim. Então, parabéns por tudo isso. Obrigado. O projeto até aqui, que não começou ainda, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sim. Eu já quero me colocar à disposição para o que for possível a gente fazer. E eu, na pessoa física também, quando eu tiver a unidade de São Paulo, quero ser uma voluntária. Sim, perfeito. Tá? Eu sou super envolvida com essas coisas, eu gosto muito mesmo. Obrigada. Gente, que história incrível, né? É tão bom quando a gente recebe aqui coisas assim que vai ajudar o próximo. É propósito, a gente sempre fala de propósito aqui. Eu preciso agradecer a Urban Arts pelas lobras que manda aqui pra gente, que tá embelezando o nosso cenário. Urban Arts da Vila Madalena, muito obrigada pela parceria. Gilson, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, para qualquer pessoa, de tudo que você viveu até agora, o que vale na vida? Tá. Eu quero colocar para o jovem... principalmente você que está se sentindo perdido, isso muitas vezes é um sinal que você tem algo muito maior para realizar. Né? Então, gostaria de, nesse momento, você olhasse no espelho e percebesse o quanto você tem valor. E que agora, dentro desse projeto Vida Que Vale, que você pode chegar até mim, você saiba que você tem um caminho, um direcionamento. E unindo aquilo que você tem no seu coração como desejo e vontade, com a nossa missão, a gente vai conseguir juntos chegar até onde você merece. Então saiba que cada vida vale, e a sua vida vale muito. Vale para Deus, vale para nós, vale para o mundo. Então não perca a esperança. Olhe agora no espelho, brilhe seus olhos novamente, contate a gente, que a gente vai conseguir direcionar você. Eu tenho certeza absoluta que juntos a gente vai conseguir criar esse sentido de unidade no mundo que a gente tanto precisa. Perfeito. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio.